Oi, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui de volta, mais uma semana começando, dia 16 de agosto, segunda quinzena do mês de agosto, aí já no segundo semestre, né? Estamos aqui então com a mensagem das plantas, as cartinhas, 118 cartas, cada uma com uma mensagem de uma planta. Vamos então tirar as 3 cartas para podermos fazer a reflexão, né? Para hoje e para os próximos dias aí. Então vou tirar as 3 cartas com as 3 mensagens para que possamos fazer uma rápida reflexão a respeito, né? Então, vamos ver aqui, a primeira carta foi a Guabiroba. A Guabiroba nos diz: a melhor proteção contra ataques energéticos é manter em constante expansão sua consciência e seu coração. Temos aqui o chá verde, e o chá verde nos diz: cultive a alegria e a criança interior, estimule o poder da palavra. E temos aqui Caatinga de Mulata, e a Caatinga de Mulata nos diz: seja realista e aumente sua capacidade de reagir diante de problemas. Então, nós temos aqui a Guabiroba. A Guabiroba nos diz assim, que a melhor proteção contra ataques energéticos é manter em constante expansão sua consciência e seu coração. Já falamos então em vídeos anteriores o quanto a nossa constituição é energética e que nós podemos, quanto mais fortalecermos o nosso campo energético de frequências vibracionais elevadas, como gratidão, como paz, harmonia, o amor, trazermos essa frequência vibracional para o nosso dia a dia, pensamentos elevados, sentimentos elevados, né? Então, que isso fortalece o nosso campo e, de alguma maneira, nós irradiamos isso. Como é energia, nós estamos sempre, essa energia está em movimento. Então, nós irradiamos isso da mesma maneira como estamos influenciando outros campos energéticos de outras pessoas, e trazemos isso para o nosso, a influência desses outros campos para o nosso, nesse movimento de expansão e contração. É assim que o movimento fluxo energético se faz, né? Através dos nossos chakras, os nossos centros energéticos e outros pontos em que essa energia flui no nosso campo físico, mental, emocional, né? Então, o nosso campo sutil e nosso campo mais concreto ou físico, né? Nessas coisas que se aproximam mais à nossa realidade consciente, a que a gente conhece. Ou digamos mais palpável, né? Então, a Guabiroba, então, ela nos fala que quando nós estamos com o nosso campo bem fortalecido, nós temos condições não nos deixamos influenciar tanto por energias densas ou fluxos que chegam a bloquear, né, energias, frequências vibracionais que são mais densas e que vêm e bloqueiam o nosso fluxo. Então, nós estamos com o campo fortalecido, nós podemos até entrar em contato com uma frequência vibracional mais densa, mais baixa, né? Mas nós, mesmo assim, isso chega, nós vamos sentir isso, mas de alguma maneira nós estamos fortes o suficiente para não nos deixar abater, para não absorver toda essa frequência vibracional e ficar nessa frequência, né? Então, porque uma frequência vibracional densa de energias de mágoa, de ressentimento, de rancor, né? Raiva, tristeza, coisas que contraem a nossa aura,
bloqueiam o nosso livre fluxo da vida. O nosso campo energético, o fluxo energético através dos nossos chakras, de todos os nossos pontos energéticos do corpo físico, eles acabam ficando obstruídos e o fluxo não acontece de uma maneira fluida, trazendo um movimento saudável de vida. Então, é importante que nós saibamos que quando essa energia densa chega até nós, ou começamos a vibrar isso, é importante sabermos sair disso, não nutrir, não continuar nutrindo coisas, energias densas assim, né? Que nos contraiam, que nos deixem mais bloqueadas para o movimento da vida. Então, como que fazemos isso? Fortalecendo o nosso campo diariamente com energias, frequências vibracionais bem elevadas, não é? E aí o chá verde nos diz que para cultivar a alegria e a criança interior, para estimular o poder da palavra. Então, o que é a questão da criança interior? Ela traz essa espontaneidade. Então, a gente pode perceber, desde o bebezinho, desde quando nasce, o físico dele, na própria respiração dele, como a respiração é ampla. Então, como ele se expande, os pulmões se expandem, o corpo inteiro respira, na expansão e na contração, nesse movimento da respiração. E conforme a criança vai crescendo, os movimentos, as palavras, mesmo quando começa a falar, as atitudes são muito naturais, espontâneas. Não tem ainda esse crivo de censura tão acentuado, isso porque a censura, os limites vão sendo colocados conforme a criança vai crescendo, né? Que ela seja através do limite que os pais, da censura dos pais ou das pessoas responsáveis que cuidam do desenvolvimento dessa criança, conforme ela cresce, seja também por as situações das próprias dificuldades que a criança tem ao longo do crescimento. Por exemplo, vai aprender a andar e não sabe ainda, se desequilibra e cai, se cai, dói. Dói, machuca a perna, alguma coisa, sabe? Então, são coisas que a criança vai aprendendo ao longo do desenvolvimento. Então, ela pode acontecer esse aprendizado, que são limites, né? Que são os medos que se colocam na criança, porque o medo exagerado não é bom, mas é importante saber, o medo traz esse cuidado, né? Até quanto eu posso me expor ao perigo. Então, tudo isso a criança vai aprendendo, não só através de outras pessoas que trazem os limites, né, para a criança pequena, mas também através dela mesma, nas atitudes, nas experiências que ela tem na vida. Então, mas o que vem de essência da criança é a alegria. A criança, ela quer fazer a espontaneidade. Então, ela está sempre buscando, sendo estimulada, encantada com as coisas novas que está aprendendo, né? Que está vendo. Então, às vezes, uma formiguinha que está passando, aquilo prende a atenção, aquele bichinho andando e todo prende a atenção da criança. Então, é um encantamento, é um entusiasmo. E quando a criança começa a crescer, né? E virar adulto como nós, ela não nos abandona. É importante que nós saibamos que essa criança está dentro de nós e preservemos isso, porque essa naturalidade dela e essa alegria interior são importantes nós levarmos ao longo da vida, porque a fase adulta traz muitas responsabilidades. E se a gente ficar só preso nesse adulto, não esquecermos a nossa criança interior com esse encantamento que a criança tem com as situações da vida, com as pequenas coisas da vida, isso vai realmente gerar muito peso, vai dificultar encontrarmos o sentido da vida. Então é nesse sentido que o chá verde nos fala, cultivar a alegria
e a criança interior. Então, nós temos que lembrar que a nossa criança interior está aqui dentro e temos que cuidar dela também, mesmo depois de adultos, né? E estimular o poder da palavra, ou seja, a criança está aprendendo a falar, a andar, a diversas coisas. Então, vamos trazer essa espontaneidade na nossa expressão, na nossa comunicação. Então, nós temos o nosso comportamento que está sendo influenciado por essa criança interior, né? Então, quanto mais espontânea essa criança tiver aqui viva dentro da gente, né? Quanto mais espontânea, quanto mais natural, só que daí com a consciência do adulto, sabendo direcionar, né, o que é importante, o que se deve fazer, o que não se deve, né, esse crivo da consciência, da própria responsabilidade, a maturidade. Então, a criança estando em contato com o adulto, né? O adulto deixando que essa criança se expresse com a sua espontaneidade nas palavras, nas atitudes, mas o adulto tendo a consciência dos seus limites, até onde pode chegar, né, com a sua fala, com suas atitudes. E aí temos também a Caatinga de Mulata, que nos fala para ser realista e aumentar a capacidade de reagir diante de problemas. Então é isso, né? Os problemas vão estar aí e o adulto vai ter que enfrentar esses problemas, como as crianças também enfrentam, né? Mas as crianças muitas vezes buscam, quando está na altura delas mesmas, né, resolver aquela situação que seria um problema, por exemplo, subir em algum degrau quando está engatinhando, ou dar os primeiros passinhos quando começa a andar, é uma dificuldade, é um problema para a criança, né? Porque gera uma dificuldade. Então, se ela não consegue fazer sozinha, ela busca o auxílio de outra pessoa que possa ajudá-la. Da mesma forma, nós, quando crescemos, quando nos tornamos adultos, nós temos os diversos outros problemas ou responsabilidades que nós temos que dar conta. E alguns buscar solução, outros não têm solução, temos que aprender a lidar com a situação do jeito que é, né? Porque alguns problemas nós conseguimos solucionar, outros temos que nos adaptar. Então, aceitar, nos adaptar e viver da melhor maneira possível. Então, é preciso ser realista com as coisas que estão acontecendo. E quando nós falamos de aumentar a capacidade de reagir, a questão da reação, da reatividade, é algo assim. Tem que ser o ideal, né, é que nós aprendamos a olhar a questão, o problema e trazermos para nossa análise, compreensão, tanto no campo emocional quanto no campo racional, para depois buscarmos esse equilíbrio entre razão e emoção, para depois reagirmos, ou no caso seria voltarmos com uma atitude ou com um posicionamento mais equilibrado. Esse é o ideal, porque o que acontece muitas vezes, as pessoas agem na impulsividade, então essa reatividade é muito instantânea e isso não é legal, né? Então, se acontece alguma coisa, alguém fala alguma coisa que não gosta, já reage de uma maneira agressiva, ou já corta o assunto, ou já vai para outro nível de diálogo, ou nem diálogo tem, enfim, essa reatividade impulsiva não é saudável. Então, nós precisamos reagir no sentido assim, verificar o que está acontecendo, qual é a situação, procurar manter esse equilíbrio entre razão, então eu estou percebendo o que está acontecendo, né? A minha consciência do que está acontecendo, estou percebendo isso e estou percebendo quais sentimentos que emergem
diante daquela situação e tentar equilibrar isso para depois, quando eu retornar com uma palavra, com uma atitude, com um posicionamento, que eu faça isso de uma maneira mais equilibrada. Então, nesse sentido, é que é preciso ser realista, ou seja, vamos tentar enxergar mesmo o que está acontecendo naquela situação, o que aquela situação está me influenciando, como que eu posso lidar com isso da melhor maneira possível. Então, são situações assim, né? Então, se a gente for falar do sistema emocional, do sistema energético, quando a gente fala de campo energético, que a gente está falando de vibração das plantas, né? Então a gente fala muito do campo energético. Então a frequência vibracional, quanto mais elevada for, com sentimentos elevados, de gratidão, de paz, de amor, né? Então é o que eu sempre falo aqui, mais nós vamos fortalecer o nosso campo. E com isso vamos estar mais fortes para as situações adversas que acontecem na nossa vida. E estando em contato sempre com a criança interior, que nos traz essa conexão com a espontaneidade, com o encantamento com a vida, que essa é a criança, ela nos traz isso, né? Ela está sempre encantada com o que há de novo que aparece, com as pequenas coisas que a vida nos oferece. Então, estimular essa criança, a espontaneidade dela, a naturalidade dela, que é a nossa criança interior, mas tendo a consciência do adulto, das responsabilidades que nós temos sobre todas as nossas atitudes, né? E com isso podemos falar de uma maneira mais equilibrada, agir de uma maneira mais equilibrada. Porque quando a nossa criança não está bem e nós não temos consciência disso, ela está influenciando no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Então, nós temos que despertar, né? Acolher a nossa criança interior e estar sempre despertando essa encantamento pela vida, né? Essa naturalidade, essa espontaneidade, essa fluidez de viver. E isso vai ajudar com que possamos estar sempre com essa compreensão da maturidade, sermos realistas para lidar com os problemas, com as situações adversas que acontecem na nossa vida e lidar com isso de uma maneira mais equilibrada, né? Equilibrando sempre emoções, sentimentos, com a nossa compreensão de vida, com a nossa compreensão de que é preciso enxergarmos bem a situação em que vivemos para tentarmos tornar a vida mais simples, como uma criança traz, a simplicidade de uma criança, com a responsabilidade e uma consciência madura até onde vão os meus limites, como que eu posso lidar com as dificuldades, com os problemas que aparecem na vida, ok? Então, essa as mensagens que as plantas nos trazem para essa semana, que possamos então termos esta consciência, né, desse fluxo de vida que podemos vibrar numa frequência harmoniosa e elevada, e que a nossa criança interior esteja nos mostrando essa naturalidade, essa espontaneidade e comunicar, né, que possamos nos comunicar com essa criança interior, fazendo com que a vida seja trazendo mais simplicidade à nossa vida, não deixando que as nossas frustrações, os nossos problemas, as dificuldades que enfrentamos ao longo da vida nos impeça
de viver momentos agradáveis e felizes, não é? É isso, um grande beijo para vocês e nos vemos na próxima semana. Tchau!